Ok, pessoal, vamos dar início na aula de hoje. Então, na aula de hoje vai falar sobre funções quadráticas, produções de gráficos, tá? Então, nós vamos produzir gráfico a partir de uma função quadrática qualquer, tá bem? Nós escolhemos essa função aqui para a gente ter o princípio dessa nossa explicação, para que vocês percebam que produzir um gráfico de funções quadráticas é muito paralelo à produção do gráfico de funções afim. O princípio de resolução, o princípio de você conseguir obter os pares ordenados será o mesmo, tá? Porém, adicionando aquele cálculo com essa variável x, né, elevado ao quadrado. Vai ter só essa diferenciação, tá bom, pessoal? Então a gente vai perceber que, olha, com a nossa função f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, a gente precisa saber quais são os valores de x, né? Professor, mas quais são os valores de x? Bom, para ficar mais prático mais prática essa produção de gráficos, você pode descobrir quais são os pontos onde essa função quadrática vai tocar no eixo das abscissas. Professor, como descobrir esses pontos, né, esses valores? É só você calcular o zero da função quadrática, que a gente viu em aulas anteriores, tá? Calculando o zero da função quadrática, a gente vai igualar a nossa função aqui a zero e vai calcular uma equação do segundo grau, né? Aplicar o teorema de Bhaskara e por aí você vai conseguir as raízes da equação. Sabendo quais são as raízes, sabemos então quais são os pontos onde y, no caso, será igual a zero, e o valor de x, onde vai tocar no eixo das abscissas, é o valor de x correspondente a essa função aqui. Tá bom, gente? Ok, para essa função, eu já fiz o cálculo prévio e vi que as raízes dessa função é igual a mais 2 e mais 3. Assim sendo, ele vai tocar no eixo das abscissas em mais 2 e mais 3. Então, nós vamos calcular aqui essa nossa função, os valores de x para x igual a 0. Vamos colocar menos 1 para a gente exemplificar com um valor negativo, só a nível de exemplificar, mas o princípio vai se dar da mesma forma, tá, pessoal? Menos 1, 0, 1, 2, 3. São as raízes, né? Então eu coloquei 3 valores antes. Eu vou colocar 4, 5 e 6. Eu já falei a vocês há pouco que as raízes, como eu já tinha descoberto, são 2 e 3, né? As raízes dessa função aqui, né? O zero dessa função, a gente vai encontrar essas duas raízes aqui, 2 e 3. Eu coloquei 3 valores antes, 3 valores depois, para que a gente possa ter uma simetria da nossa parábola. Uma função de segundo grau, uma função quadrática, vai gerar um gráfico no formato de uma parábola, tá? Então, se assim sendo, se eu não tiver uma simetria na quantidade de valores, eu não vou também ter a simetria no meu desenho da parábola. Se eu tiver menos valores para a esquerda, eu também terei, ficará um pouco mais abaixo, né, a minha parábola. É só colocar mais valores que eu vou ter o desenho dela simétrico, né, na mesma altura. Mas isso é uma questão muito de análise e de produção, tá? Eu vou ter valores anteriores na mesma quantidade, 1, 2, 3 valores, 1, 2, 3 valores depois das minhas raízes, tá? Ok, professor, como eu vou construir a minha função, o meu gráfico de função quadrática? Eu preciso obter, na verdade, quais são os pares ordenados correspondentes a esse gráfico, tá? Quais são os pares ordenados? Bom, os pares ordenados, para eu descobrir, eu vou ter que calcular x para esses valores aqui, olha, tá? Aplicando essa função, tá, pessoal? Como vamos fazer, professor? Então, vamos fazer aqui, olha, para todos os valores, tá? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos pegar a nossa função, f de x vai ser f de menos 1, tá? F de menos 1 vai ser igual a quanto? X ao quadrado. Qual é o valor de x, professor? X é igual a menos 1, então coloca menos 1 elevado ao quadrado. Substituindo, olha, menos 5 vezes x. Qual é o valor de x? X é igual a menos 1. Tá vendo? Vai apenas substituir mais 6. Substituir x, né, o valor de x,
nos momentos oportunos. Feito isso, a gente vai calcular. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 1 vai ser igual a 1. Menos por menos mais. 5 vezes 1, 5. Menos por menos mais 6. Ok? Agora nós vamos fazer a adição. 1 mais 5, 6. 6 mais 6, 12. Então nós obtemos para menos 1 em x, 12 em y. Tá? Vamos fazer daqui a pouco o nosso quadro ordenados. Bom, descobrimos para menos 1 qual o valor que a gente obteve em y. Menos 1 em x, mais 12 em y. Vamos agora fazer para 0. f de 0 igual, olha, x ao quadrado. Qual é o valor de x? 0. Então, 0 ao quadrado menos 5 vezes o valor de x. Qual é o valor de x, professor? 0, tá? Mais 6. 0 ao quadrado, 0. 5 vezes 0, 0. Mais 6. 0 menos 0 mais 6 vai ser igual a 6. Pronto, aqui temos para x igual a 0, o resultado tivemos 6 para y, tá bom? Bom, nós temos agora mais um, f de 1 igual x ao quadrado. Quem é x, professor? X é igual a 1, então 1 elevado ao quadrado. Menos 5x, menos 5 vezes o valor de x. Qual é o valor de x? 1. Mais 6. Mais 6. Calculando, nós teremos 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 5 vezes 1, 5. Menos por mais, menos. Mais 6. Nós temos aqui 1 menos 5, sinais diferentes, então nós vamos calcular isoladamente. Mais 1 menos 5, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. Então 5 menos 1, 4. 5 é maior do que 1 e ele está negativo, o resultado também ficará negativo. E agora somar mais 6. Eu tenho menos 4 mais 6, novamente sinais opostos. Como fazer, professor? Eu vou subtrair e conservar o sinal do número maior. 6 menos 4, 2. 6 é maior que 4, 6 é positivo. Resultado fica positivo. Para x igual a mais 1, y será 2. Ok? Agora vamos fazer fizemos f de 1, f de 2. f de 2, nós teremos que será igual x ao quadrado. Qual é o valor de x? 2. Então 2 elevado ao quadrado menos 5 vezes o valor de x. Qual é o valor de x? 2. Mais 6. Mais 6. Calculando, nós teremos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, igual a 4. 5 vezes 2, igual a 10. Menos por mais, menos. Mais 6. Ok? Calculando, nós teremos mais 4 menos 10, 4 positivo, 10 negativo. Sinais opostos, então a gente subtrai e conserva o sinal do número maior. 10 menos 4, 6. 10 é maior que 4 e 10 é negativo, então 6 fica negativo. Mais 6. Menos 6 mais 6, 0. Como eu disse, 2 e 3 são as raízes, então o valor de y será 0. Tá? Bom, feito isso, nós vamos descobrir agora a base, só para a nível de resolução de cálculos, que já vamos saber que o resultado aqui vai ser 0, né, porque a raiz dessa função f de 3, né, f de x, f de 3, próximo valor. Qual é o valor de x ao quadrado? Quem é x aqui? 3. Então vou colocar 3 elevado ao quadrado menos 5 vezes x. Qual é o valor de x, professor? 3. Mais 6. Pronto. Essa aqui é a nossa função, né? Vamos calcular. Nós temos 3 elevado ao quadrado, 3 vezes 3 vai ser igual a 9. 5 vezes 3, 15. Menos por mais, menos. Mais 6. Nós teremos mais 9 menos 15, sinais opostos. Então vamos subtrair, conservar o número do sinal maior. 15 menos 9, 6.
15 é maior que 9 e ele está negativo. Então permanece aqui, olha, menos 6. Menos 6 mais 6, menos 6 mais 6 igual a 0. Então nós temos aqui esse resultado, tá? Do nosso valor para x igual a 3. Como eu disse, esses dois são as raízes dessa função, né, dessa equação. Então nós temos que o valor de y será 0. Agora vamos ao valor x igual a 4. Então f de 4, né? O valor agora é 4, então f de 4 igual x ao quadrado. Qual é o valor de x? 4. 4 elevado ao quadrado. Menos 5 vezes o valor de x. Qual é o valor de x, professor? 4. Então coloca aqui, olha. 4 mais 6. Ok? Vamos agora calcular. 4 elevado ao quadrado. 4 vezes 4 vai dar 16. 5 vezes 4 vai ser igual a 20, né? Menos por mais vai ser igual a menos, mais 6. Ok? Nós teremos aqui o que agora, professor? Mais 16 menos 20. Mais 16 menos 20. Nós teremos aqui uma subtração, porque os sinais são opostos. Então, 20 menos 16 igual a 4. 20 é maior que 16. Então, se 20 é maior que 6 e 20 está negativo, permanece o sinal do número maior, tá bom? Mais 6. Observa, nós temos aqui menos 4 mais 6, números com sinais opostos. Então vamos subtrair e conservar o sinal do número maior. 6 menos 4, 2. 6 é maior que 4, ele está positivo. Nosso resultado ficará positivo, tá bom? Ok. Fizemos o 4, agora vamos fazer f de 5. f de 5 igual x ao quadrado. Qual é o valor de x? 5. Então, 5 elevado ao quadrado. Menos 5 vezes x. Menos 5 vezes o valor de x. Qual é o valor de x, professor? 5. Mais 6. Mais 6. Calculando, nós teremos 5 ao quadrado. 5 vezes 5 igual a 25. Perfeito. 5 vezes 5 novamente, olha, 25. Menos por mais, menos. Escreve mais 6. 25 menos 25, 0. Certo? 0 mais 6, o resultado ficará 6 positivo. Tá bom? Por fim, agora nós teremos o f de 6. Então, f de 6 será igual x ao quadrado. X ao quadrado vai ser 6 elevado ao quadrado, tá? Que o valor de x aqui agora vai ser 6, certo? 6 menos 5 vezes x, menos 5 vezes... Qual é o valor de x, professor? O valor de x aqui é 6. Isso aí, mais 6. É mais 6 aqui a nossa função. Calculando, nós teremos 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36, ok? 5 vezes 6, 30, menos por mais, menos, ok? Mais 6. 36 menos 6, 36 menos 6, positivo, negativo, podem o maior vir primeiro, 36 menos 30 vai ser igual a 6, mais 6. 6 mais 6 igual a 12. Observa aqui, vamos fazer nossos pares ordenados? Fechando aqui, olha. Nossos pares ordenados serão os seguintes. Para menos 1, x, y. Tá? Para menos 1, nós obtivemos quem? 12. Ok? Para 0, nós obtivemos mais 6. Para mais 1, nós obtivemos 2. Para mais 2, obtivemos 0.
para mais 3, nós obtivemos novamente 0. Para mais 4, nós obtivemos 2. Para mais 5, nós obtivemos 6. E para mais 6, nós obtivemos o número 12. Ok? Observa que nós tivemos aqui, olha, 12 para y, tá? 12, 6, 2, 0, 0, 2, 6, 12. Observa que foi repetindo, olha, os opostos, olha, 0, 2, 6 e 12. Na função quadrática, nós devemos repetir os valores, tá? Chega um momento de ponto de simetria, nós tivemos um ponto de simetria, nós tivemos dois valores aqui, tá? Mas nós encontramos o ponto de simetria quando igualamos o zero. Então, 2 zeros, então nós começamos a repetir os valores seguintes, ok? Então, sempre vai acontecer isso, professor? Sempre. Por que isso? Porque a nossa função quadrática, como eu falei anteriormente, ela vai ser sempre uma parábola, tá? Então, os pontos aqui se repetirão, ou a concavidade para cima, ou a parábola com a concavidade para baixo, tá? Então, observa que a gente vai estar observando, vai estar fazendo esses gráficos para a gente ilustrar melhor. Vou deixar aqui um instante só para o print, caso seja necessário, e vamos já avançar no nosso estudo, fazendo nosso gráfico, tá bom? Continuando, vamos apagar o material, vamos agora à produção do gráfico. Nós temos os pares ordenados, não podemos apagar os pares ordenados, tá? Porque é o que vai nos guiar em nossa produção de gráfico. Ok, na nossa produção de gráfico a gente começa da mesma base de um gráfico qualquer. A gente precisa estabelecer quais são os pontos, né, de origem. Qual é a origem, professor? A origem é básica, nós temos que fazer o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. O eixo das abscissas, ok? Para o eixo das abscissas eu preciso que ele seja um pouquinho maior, porque nós vamos até o número 12. Ordenada, 12, tá tranquilo, tranquilo. O 12 é o eixo das ordenadas, então pode ser até aqui mesmo. Pronto. Ordenadas, eixos ordenadas, eixos abscissas. Quais são os valores que nós colocamos para x, professor? Olha, de menos 1 até mais 6. Então vamos colocar aqui, olha, menos 1, 0, que é a origem, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e mais 6. Observe que o máximo possível a gente deve estar colocando a equivalência nas distâncias desses pontos, tá, pessoal? Mesma distância, tem que ser equidistantes, tá bom? Perfeito. Vamos lá. Agora nós vamos encontrar a locação desses pontos, tá? Esses pontos. Primeiro par ordenado nós temos que menos 1 em x vai para mais 12 em y. Então, ponto mais 12. Isso é positivo, então vamos subir aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então aqui, olha, é o ponto 12. Então para menos 1, subir aqui, olha. Então olha, esse aqui é o ponto de intersecção. Menos 1 em x, mais 12 em y. Então esse aqui é o ponto de intersecção. Próximo ponto, 0 em x, 6 em y. Olha, 0 em x, 6 em y. Então 0 em x, mais 6 em y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos aqui o ponto, segundo ponto. Próximo ponto, 1 em x, 2 em y. Então 1 em x, 2 em y. Olha 2 aqui. Pronto. 1 em x, vai subir até fazer intersecção, olha.
certo? Próximo, 2 em x, 0 em y. 2 em x e y nem sobe nem desce. Então, olha, o ponto é aqui. Próximo ponto, 3. 3 em x, 0 em y. 3 em x, 0 em y. Marca o pontinho aqui no nosso eixo das abscissas. Próximo, 4 em x, 2 em y. Então, 4 vai subir até 2, olha. Tá? 5 em x, 6 em y. Então, 5 vai subir até 6. Pronto, fez a intersecção aqui, olha. Tá vendo? E o último pontinho que nós encontramos, 6 em x, 12 em y. Então vamos subir aqui, olha. Vamos subir aqui, deixa eu tomar frente aqui para sair mais... Para não sair tão tortinho. Tá sendo a mão livre. A mão livre fica mais delicado. Pronto. Fizemos aqui, olha, mais 6, mais 12. Mais 6 foi até mais 12. Observe a simetria dos pontos. Olha, pessoal, tá vendo? Sempre vai existir isso aqui, professor. Sempre. Sempre vai existir. Porque é uma função quadrática, vai produzir um gráfico no formato de uma parábola. Tá, pessoal? O único momento que pode não existir vai ser nesse ponto aqui, que a gente pode estar, esse ponto de mínimo, de máximo, né, que a gente vai estudar na sequência, ele pode ser em um ponto apenas, né, pode estar descrito a raiz, se delta for igual a zero, por exemplo. Se delta for igual a zero, nós temos uma raiz, no caso as raízes são duas raízes, o mesmo valor, então vai ser um ponto apenas, tá? Se delta for maior do que zero, nós teremos dois pontos aqui marcados no nosso eixo das abscissas. Então nós devemos buscar encontrar qual vai ser esse ponto no caso, ponto de mínimo, né, nessa condição, ou ponto de máximo se a parada for voltar para baixo, tá? A concavidade. Nesse caso aqui, como o delta for maior do que zero, temos dois pontos no eixo das abscissas. Se delta for menor que zero, não vai tocar em nenhum ponto no eixo das abscissas, então vai ficar suspenso. Tá? Vai ficar suspenso no nosso gráfico. Como a gente tocou aqui, olha, então nós vamos desligar os pontos. Olha, ligando os pontos. Pronto. Esse aqui é o nosso gráfico de funções quadráticas, tá bom, gente? Então espero que vocês tenham compreendido. Vamos treinar bastante para que a gente possa estar desenvolvendo nossos gráficos, ok? Fique com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bem?